Bom, continuando com a elaboração do nosso projeto utilizando o MS Project, depois de fazer as configurações iniciais do nosso projeto, o próximo passo é a criação das tarefas. Esse é o passo mais básico e mais elementar na utilização da ferramenta, que é onde você vai colocar quais são as tarefas que você vai executar no seu projeto. Bom, existe um ponto importante que deve ser tratado previamente. Existem duas maneiras de se agendar uma tarefa: automaticamente e manualmente. Por padrão, o MS Project já vem configurado para que todas as tarefas sejam agendadas manualmente. Só que, conforme você for utilizando o Project, você vai perceber que a melhor maneira de se agendar tarefas é automaticamente. E em alguns casos específicos, você utiliza o agendamento manual. Para entender um pouquinho mais, vamos à prática. Bom, para criar uma tarefa, nada mais é do que vir aqui e digitar o nome da sua tarefa. No nosso caso, eu vou colocar aqui, uma tarefa manual, já que o MS Project já está pré-configurado para que novas tarefas sejam agendadas manualmente. Digitou o nome da tarefa, basta teclar Enter e a tarefa está criada. Perceba que o nome da tarefa, eu tenho qual foi a tarefa criada. E aqui, nessa coluna, que se a gente abrir um pouquinho mais, é o modo da tarefa, eu tenho aqui um alfinete com um ponto de interrogação. E se eu colocar o mouse sobre ele, ele vai me dar uma informação. Olha só, são necessárias mais informações. Por isso o ponto de interrogação. O project está me dizendo que eu criei uma tarefa, mas ainda não falei qual é a duração, ou o início ou o término. Além disso, esse alfinetezinho azul significa que a tarefa foi agendada manualmente. Bom, em relação a tarefas agendadas manualmente, para você saber se é essa configuração que está no seu project, basta olhar aqui nessa barra inferior e perceba novas tarefas agendadas manualmente. Quando você cria uma tarefa manualmente, você precisa inserir pelo menos duas dessas três informações aqui. Você pode colocar a duração ou o início, ou então você pode colocar o início e o término, ou então você pode colocar a duração e o término. A terceira coluna vai ser calculada pelo project. Vamos fazer aqui um exemplo. Digamos que a duração dessa tarefa seja de 5 dias. Então você digita 5 e aperta Enter. Agora a gente vai conhecer uma nova área do project, que é a área do gráfico de Gantt. Perceba que aqui eu tenho datas sequencialmente colocadas e aqui ele criou para mim uma barra, dizendo que foi criada uma tarefa manual e que ela tem uma duração. Mas como eu não tenho nenhum fechamento no final, nem um fechamento no início, significa que a data de início e término ainda não foi informada. Se eu colocar aqui que a data de início é no dia 10/3, perceba que o project calcula automaticamente para mim a data de término. Ou seja, a duração é de 5 dias, o início é no dia 10, então ele vai somar para mim mais 5 dias. Outra coisa, vamos criar aqui uma nova tarefa manual. Uma tarefa manual número 2. Se eu informar para o project que a minha tarefa começa no dia 14 e termina no dia 16, ele já calcula para mim automaticamente que a minha tarefa tem 3 dias. Perceba que agora o gráfico de Gantt mudou. Ele colocou uma barrinha de fechamento, ou seja, as informações já foram passadas. Perceba também que o ponto de interrogação no modo da tarefa desapareceu. Bom, agora vamos criar uma tarefa agendada automaticamente. Qual é a diferença? O project vai pegar a informação do seu projeto e vai colocar que todas essas tarefas agendadas automaticamente terão início conforme a data de início da sua configuração. Bom, no nosso caso, dia 1º. Vamos ver como fica? Selecionando aqui, você pode selecionar que a tarefa será agendada automaticamente. E eu vou colocar aqui, tarefa automática. Perceba que antes mesmo de eu digitar, quando eu selecionei que a tarefa seria agendada automaticamente, ele já inseriu uma duração, um início e um término. Por padrão, a duração que o project vai colocar é de 1 dia e um ponto de interrogação no final. Esse ponto de interrogação significa que foi uma duração informada automaticamente e que você ainda precisa dizer qual que é a duração real. No nosso caso, eu vou mudar para 4 dias. Perceba que a minha barra aqui agora tem uma duração de 4 dias.
Bom, como eu disse para vocês, normalmente a gente sempre vai utilizar o agendamento automático. Para isso, você pode configurar o Project para que sempre que você abrir um novo arquivo, as tarefas sejam agendadas automaticamente. Para fazer isso é bem fácil. Você vem aqui na guia Arquivo, seleciona Opções e seleciona na lista o item Cronograma. Abaixando aqui um pouco a barra, você vai ver Opções de agendamento desse projeto. No caso, você tem aqui novas tarefas criadas, agendadas manualmente, por padrão. Se você mudar para agendadas automaticamente, perceba que você vai mudar isso apenas para o projeto que está aberto. No nosso caso, a gente quer mudar para que todos os projetos sejam criados e abertos com o agendamento automático. Então, seleciona o item Todos os novos projetos e altera para agendamento automático. Seleciona e clica em OK. Agora, todas as tarefas que você criar de todos os novos projetos serão agendadas automaticamente.